E desde a hora que eu cheguei aqui, até agora, eu já chorei bolufas aqui na frente. E é aquele choro gostoso, assim, que a gente sabe que as nossas lágrimas, elas estão escorrendo dos nossos olhos, mas elas estão ecoando e indo justamente para os pés da cruz. E ali elas são acolhidas, elas são abraçadas, elas são recebidas por aquele que se entregou por nós e que chora e que nos consola e que está sempre junto conosco. E isso é muito bom. Eu quero te convidar para abrir aí a sua Bíblia ou acompanhar aqui a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. E pedir alguém aqui na frente, que você me lembra depois da mensagem que eu tenho um aviso para dar para a igreja, 30 segundos. 2 Coríntios, capítulo 12. Eu ia ler a partir do 7, mas como o nosso tempo está bom hoje, eu vou ler a partir do 1. Diz assim a palavra de Deus: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passareis as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, Paulo tinha 14 anos que tinha vivido isso aqui, ele nunca tinha contado isso para ninguém. Lendo os seus escritos, nós conseguimos compreender, era porque ele nunca quis glória para si mesmo, ele nunca quis fazer discípulos para si mesmo, ele tinha até um temor disso, que as pessoas olhassem para ele e admirassem ele de uma forma que se tornassem discípulos dele, falando, não, ninguém não é meu discípulo, não é discípulo de Apolo, nós somos de Cristo Jesus. Mas a igreja de Corinto estava questionando a sua apostolicidade, porque ele aparentemente era um homem meio fraco na sua saúde, nas suas atitudes. Os próprios coríntios escrevem, ele é muito bom para mandar carta, mas ele pessoalmente é um cara meia bomba. Então ele resolve escrever isso para esses irmãos, e com tanta humildade que ele nem fala o nome dele, né? Ele fala, vou te contar uma coisa, tem um cara, né, que eu conheço aí, que foi arrebatado lá no terceiro céu, no paraíso, no lugar mais alto, onde está o trono de Deus. Ele teve a maior revelação que um ser humano podia ter. As pessoas que eles conheciam que tinham passado por isso eram Elias e Enoque. Depois teve o Filipe, né? Mas foi depois de Paulo. Então ele fala, se tivesse de alguém se gloriar dessas coisas, esse cara seria o que mais se glorificava. Mas ele diz, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Verso 6. Porque se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque eu direi a verdade. Mas eu me abstenho, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou em mim ouve. É o que ele está falando, para que ninguém ache em mim alguma coisa além do que eu sou. E aí no versículo 7 ele fala assim, e para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações,
foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Vamos orar de novo. Deus, nós estamos aqui de novo num domingo, na nossa jornada de fé, na nossa caminhada com o Senhor, no desafio que é lutar esse combate, permanecer na fé, não sermos abalados, Seus, pelas circunstâncias externas e internas, buscando crescer a cada dia, conhecer mais do Senhor, não olhar para trás, não desistir. E nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor acrescente ao nosso coração nessa manhã algo que venha nos manter firmes e impulsionados para continuar dentro desse ringue, dentro desse estádio, Deus, da qual nós somos treinados, aperfeiçoados, para que um dia nós possamos nos tornar e nos parecer à imagem do Senhor. Derrama graça sobre as nossas vidas nessa manhã e não deixa a gente ir embora, Senhor, sem carregar algo novo da Tua parte, para que nós possamos dar mais um passo em relação à busca de saber quem o Senhor é e de nos tornar a Tua imagem no nome de Jesus. Amém. Você se considera uma pessoa arrogante, prepotente, soberba? Você tem sentimentos, não precisa ser constante, mas às vezes, em algum lugar, que você é um pouco superior aos outros? Você já teve esse tipo de sentimento, independente do lugar que você estiver? A nossa cultura cristã, a nossa fé evangélica, sem a gente perceber, muitas vezes, ela nos leva para esse lugar. Afinal de contas, nós conhecemos o Deus verdadeiro, nós temos a sua palavra, nós não somos mais criaturas, mas agora nós somos filhos, nós não somos mais chamados para ser cauda, mas cabeça, somos sacerdotes de Deus, somos a nação eleita, o povo escolhido, os herdeiros, nós somos selados com a marca da promessa. Então, de alguma maneira, a gente, sem perceber, a gente acha que nós somos superiores. Nós temos alguma coisa especial diante de Deus. E é justamente isso aqui que o Paulo ele está falando. Porque se a gente tiver um pouquinho de honestidade, se a gente tiver um pouquinho de destreza, hombridade ou caráter, para fazer o que a Bíblia manda a gente fazer, que é
um exame interno de nós mesmos, a gente chega à exata conclusão de que nós somos tudo mais do mesmo. Que nós somos tudo que eu falei que nós somos, mas nós ainda não somos. Porque nós estamos ainda num processo de construção. A nossa experiência de conversão, ela não é automática. Ela não é instantânea. E não é à toa que o apóstolo Paulo, que foi o homem mais usado por Deus depois de Jesus, ele fala de si mesmo: miserável homem que eu sou. Quem pode me ajudar com esse cadáver que eu carrego, que sou eu mesmo? Eu sou uma pessoa que conheço a verdade, tive o maior nível de revelação de Deus, mas quando eu olho para dentro de mim mesmo, eu sei que eu não sou isso aí que eu acho que eu sou, que os outros pensam que eu sou, não. E aí ele fala o seguinte: Deus, ele me manteve num lugar, Deus, ele me colocou numa posição e pôs um espinho, um mensageiro de Satanás para ficar dando tapa na minha cara, me esbofeteando, para que eu lembre, para que eu não me esqueça de quem realmente eu sou. Ele me colocou num lugar, ele fica sempre trazendo à minha memória alguma coisa para me mostrar que eu ainda sou vaso de barro. Que eu ainda sou uma pedra bruta que precisa ser lapidada. Que eu ainda preciso estar na mão do oleiro porque eu ainda não estou pronto. E ele me colocou nesse lugar, nessa arena, nessa pista, nessa batalha, porque ele sabe que é nesse lugar que eu vou dobrar meu joelho. Porque ele sabe que é nesse lugar que eu vou descobrir que eu sou incapaz, que eu sou impotente, que eu não sou especial, que eu não tenho nada melhor do que ninguém. Então ele colocou um mensageiro, ele colocou um anjo de Satanás para me dar bofetada e falar: você não é isso não, você não é isso não. Ah, eu tô achando, você não é isso não. Eu estou lembrando um vídeo que eu vi da minha amiga e do meu amigo pastor Marcelo e pastora Séries. Quem conhece eles já foi na casa deles, eles são cheios de cachorro e gato na casa. E agora ele comprou uma porquinha. Alguém viu esse vídeo aí? Ele comprou uma porquinha. A porquinha vive lá dentro da casa também, junto com os cachorros e com os gatos. E tem um gatinho lá, chama José, a porquinha chama Maria. O gatinho chama José. E o José, ele vem assim correndo e vai, pum, dá uma bufetada na Maria e sai vazado. E a Maria é muito mais forte e ela fica... E passa um tiquinho, o José desce de novo e tum! É a coisa mais engraçada e hilária que tem. É o que Paulo está falando, eu pôr um gatinho, um José na sua vida, Paulo. Para você não esquecer. Para você não perder a memória de quem você é. Da sua insuficiência, da sua insignificância. E eu vou fazer isso para que você
se coloque de joelho, porque é nessa posição aí que você sempre vai estar em comunhão, em busca, em clamor, em lágrima, em batalha. É nessa posição. Então, uma coisa maravilhosa que a gente vê aqui, a gente vê isso diante da história bíblica, e às vezes a gente lê a Bíblia querendo procurar um monte de explicação. Por que Deus fez isso com Paulo? Por que, poxa, Paulo era um cara, por que isso, por que aquilo? E eu aprendi a ler a Bíblia em 2019 com uma americana que eu conheci lá na África do Sul, Tara Lee Cobb. Ela tem um app na internet famoso, se chama The Bible Recap, que é a leitura da Bíblia diária, mas ela nos ensina a ler a Bíblia de uma maneira totalmente diferente, sem a gente ficar buscando as nossas perguntas, respostas, coisa. Ela fala, você vai procurar encontrar Deus em cada versículo da Bíblia, Jesus. Jesus está de Gênesis 1 até o final do Apocalipse. Todo lugar que você olhar para a Bíblia, você vai encontrar alguma coisa de Deus e dos atributos de Deus. E aqui a gente vê Deus cuidando de Paulo, mesmo que a gente não entenda. Ele permite que um anjo de Satanás esbofeteie ele, mexa com a estrutura, com a vida dele, traz um certo desconforto para a vida dele, para manter Paulo ali de joelho, sempre diante de Deus. Satanás não é autônomo para fazer nada. Então nós temos a convicção e a certeza de que Deus está no controle de tudo e Ele permite muitas vezes que essas coisas aconteçam para que Ele seja glorificado e para que o homem cresça. A gente vê isso na vida de Jó, a gente vê isso na vida dos apóstolos, a gente vê isso no Antigo Testamento, às vezes até na vida de Saul, tinha um espírito da parte de Deus incomodando e tirando a paz de Saul. Então Deus, ele faz isso para nos manter num lugar onde a nossa soberba, onde a nossa prepotência perde. Eu não sou isso que eu acho que eu sou. Agora, o que é esse espinho? O que é esse espinho na carne que o apóstolo Paulo cita aqui? A Bíblia não tem uma resposta exata, mas tem algumas especulações. Uma delas é que Paulo tinha algum pecado oculto. Tinha um fantasma lá dentro do armário. Alguma coisa que ele tinha feito. Alguma coisa que pegava ele constantemente. Uma especulação. Mas Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1, ele fala para nós o seguinte: olha, e visto que nós estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que está proposta diante de nós. Mas não nos deixemos nos embaraçar com o pecado que tenazmente nos assedia. Lembra da cola tenaz? Pecado tenazmente é o pecado que está grudado, não sai. Vou abandonar. Amanhã você fez de novo. Eu orei 3 vezes e Deus falou, não vou tirar. É aquele descuido, aquele vacilo, aquela desobediência recorrente na sua vida. Não sei se tem problema com bebida, com pornografia. Eu não sei se você tem problema com ira, com inveja, com dinheiro,
com prostituição, com jogo. Eu não sei se você é aquele cara paviozinho curto. Mas existe alguma coisa que a gente luta contra e precisamos continuar lutando contra, mas que nos coloca num lugar de que nós não damos conta e nós não somos isso tudo que a gente acha que a gente é. E a gente fica... Eu sou uma pessoa muito autêntica, eu falo a verdade. Não, você é um ignorante. Eu tenho problema, às vezes assim eu não conto a história toda. Não, você é um mentiroso. Eu dou graças ao Senhor que eu nunca traí a minha mulher, mas, cara, não posso ver uma saia. Mano, na hora eu fico doido, eu olho de novo. Não, você é um prostituto. Às vezes tem uma dificuldade de dividir as coisas. Não, você é um egoísta, você é um avarento. Pode ser isso, não sei. A outra possibilidade, é a que eu gosto mais, é uma adversidade permanente. É uma luta constante que não tem vitória. Que continua perpetuando por meses, por anos. Pode ser a doença. Uns dizem que era doença, né? Que Paulo estava ficando doente da vista. Eles pegam um texto lá de Gálatas 6 para explicar isso, porque ele começa a escrever com as letras grandonas, né? Ele escreve para os Gálatas. Eu estou escrevendo aí com essas letras garrafais, mas é de meu próprio punho, vocês veem, então talvez, não sei. Uma tribulação que não passa, recorrente, 10 anos, 15 anos, o espinho está lá. Eu já orei uma, já orei duas, já orei três, ele falou, não vai. Essa história de, Jesus está com a gente no barco, vai estar tudo certo, fica tranquilo, uma hora a tempestade vai passar. Mentira! Pode passar, mas pode não passar. A primeira parte é verdade. Jesus está com a gente no barco. Então, nós temos confiança. Ele está no controle. Ele está controlando os ventos. Mas pode ser que a tempestade não vai passar. E você vai lidar com ela e vai viver com ela. E é nesse lugar que você vai se colocar sempre de joelho e vai estar sempre na minha presença. 20 anos orando para o marido alcoólatra. 15 anos a mãe doente. Uma geração inteira da família com problema financeiro. Não passou. Você orou. Você pediu. Você clamou. E não aconteceu. Pode ser isso. O espinho. A outra, que eu acho que é menos provável, é que esse espinho era uma memória do passado. A gente sabe a história de Paulo, né? Paulo devia ser um cara que ele devia ter muitos problemas com lidar com o passado dele, né? Você já imaginou? O cara se tornou um apóstolo, apaixonado por Cristo, morria pelo Evangelho, cheio do Espírito Santo, teve as maiores revelações, mas ele era assassino antes. Atos 7, Atos 22, ele não só testemunhou o apedrejamento de Estevão, mas ele segurava a roupa da galera que estava jogando as pedras. Me dá essa roupa aí, para você jogar melhor. Está errando muita pedrada, deixa eu segurar para você essa camisa aí. Deve ser assim, é. Então era alguma coisa que do passado dele, toda hora descia e dava nele um... E ele orava e falava, Deus,
Passa a régua nisso aí, limpa isso aí para mim, pô. Aquele aborto que você fez aí em 1998, aquele cano que você deu no seu patrão ou no seu empregado em 2003, aquela surra que você deu no seu filho além da conta em 94, aquela cachaçada que você tomou lá na festa da família, queimou o filme, subiu na mesa de cueca. Qualquer semelhança é mera coincidência. Sei lá o que é, uma coisa do seu passado que fica de vez em quando te atormentando, te chamando e te acusando. E aí é o espinho, é o lugar onde você é colocado toda hora para você continuar lutando, para você continuar orando, para você lembrar quem que você não é melhor do que ninguém, que você é uma cara em construção, que você é filho de Deus sim, mas você ainda não chegou lá, que você é rei sim, mas você não está reinando nada, que você é príncipe, mas que sua hora não chegou e que ainda você está no processo. E aí o Paulinho, para os mais íntimos, ele dá umas dicas para nós aqui, dizendo, eu orei, eu pedi para Deus, para Ele me livrar desse pecado aí que tenazmente me assedia, que eu não consigo dar conta dele, que eu vivo fazendo. Eu pedi para Ele, de alguma maneira, solucionar essa adversidade aqui que eu tenho. Eu pedi para que essa memória passada abandonasse a minha mente, Deus riscasse isso da minha vida de uma vez, mas Ele me disse, verso 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o Espírito de Cristo. Então a resposta de Deus para esse espinho não é livramento. A resposta de Deus para esse espinho que nos coloca de joelhos não é solucionar, não é nos livrar, é graça. É derramamento de graça e não livramento do espinho. Agora, a graça é suficiente para quê? Essa graça, ela basta para quê? Primeiro, ela basta porque ela mostra que Deus nos acolhe, nos recebe, nos ama, nos consola, sofre conosco, está junto conosco, mesmo diante dos nossos espinhos. Deus não está chateadinho com a gente. Deus não está tristinho com a gente. Ele nos acolhe. Ele nos abraça. Ele não nos culpa, Ele não nos condena por causa dos nossos espinhos, por causa das nossas adversidades, ou às vezes até do pecado que tenazmente nos assedia. Então a graça nos basta para que a gente possa encontrar, para que a gente possa receber e entender esse lugar que é o acolhimento e a bondade de Deus. Nós acabamos de celebrar a ceia. E muitas vezes as pessoas elas não têm compreensão e acham, eu não vou ceiar não porque eu estou todo... É para você mesmo que é a ceia. O dia que você achar que você está bom, aí você não ceia. Aí, meu filho. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá, no Coríntios também, no capítulo 11. Examine o homem a si mesmo. Então o momento da ceia
É para mim fazer essa reflexão interna e ver quais que são os espinhos. Quais que são as mazelas que eu tenho e me colocar diante de Deus de joelhos e ceiar na certeza de que eu sou perdoado e amado, mesmo com as minhas mazelas, espinhos, dores, problemas, pecados recorrentes. Então a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para isso, para te mostrar que eu te amo do jeito que você é. Que eu te aceito do jeito que você é. Agora, ela também é suficiente para nos dar dignidade para viver com esses espinhos. Porque tem uma maneira indigna de se viver, incoerente, inconsequente. Eu tenho os espinhos, então eu vou viver assim mesmo. Deus não resolve, então eu posso viver assim mesmo? Pode. Você quer ser pandeiro de Satanás? Você quer ficar sendo esbofeteado lá pelo José o dia inteiro? Você quer viver uma vida que toda hora, que todo dia, que a todo momento, Satanás está entrando com as 4 patas em cima de você? Então você vive. Mas a graça dá dignidade para nós entendermos e caminharmos com um relacionamento correto com os nossos espinhos. E para isso a gente não pode tentar sequer usar métodos, artimanhas, como recompensa. Eu tomei um porre sexta-feira, então amanhã eu vou doar sangue lá no hospital da Hemominas. Eu sou um péssimo, eu sou super bruto com a minha mulher, mas sou um provedor, graças a Deus sou um bom provedor. Sou péssimo pai, mas sou um bom marido. Eu sou péssimo marido, mas sou bom pai. Não, você não é uma pessoa dividida. A graça não é para você fazer um sistema de recompensação dos seus pecados, das suas mazelas, dos seus espinhos. Não é para te dar condição de você viver de maneira digna e de joelhos para você lutar contra esses espinhos. Porque lembra, nós estamos num processo de construção. Lembrei do irmão abençoado aqui. Voltamos vou chamar ele de, sei lá, bolota, para não expor o irmão aqui. E voltamos da montanha do Legendário, aí passou uma semana, eu estava indo almoçar num lugar, falei, vou almoçar em tal lugar, nunca fui nesse lugar lá, vou chegar lá. E eu cheguei, era um shopping, aí que eu cheguei, encontrei com esse irmão bolota lá. Cara, gente fina. Deu um trabalho na montanha que, nosso Deus, misericórdia. É um cara engraçado, gente boa. E eu fiquei muito próximo dele na montanha, né? Ele reclamou o tempo todo, eu orava com ele, eu incentivava. Irmão, um cara que estava... E no final ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, testemunhando. E uma bênção, irmão, uma bênção. Está congregando em uma outra igreja. E eu encontrei com ele lá, ele, pastor, que vem cá, que alegria te encontrar aqui, eu trabalho aqui, minha empresa é aqui, e, que bom te ver, vem cá, eu vou te levar lá na minha empresa, te mostrar meus negócios, você não vai pagar nada, eu vou te apresentar minha mãe. Beleza. Aí fomos lá, chegamos lá, ele foi apresentar a mãe dele,
E ele falou, ô mãe, esse aqui é o pastor Cezinho, ó. Falei com a senhora lá, do Legendário. Não, é maravilhoso, que bom. Eu falei, eu cumprimentei ela, falei, e como é que ele está? Ele falou, olha, foi para o Legendário lá para essa montanha, foi uma benção. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Na quinta para sexta, eu falei assim, tem que arrumar outra montanha urgente para ele. Ele ficou da cor daquele negócio. Aí eu chamei ela no canto e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, é assim mesmo. É assim mesmo. É um processo, é uma caminhada. Só que agora, ele estava indo para o lugar errado, agora ele está indo, mas ele não chegou ainda não, ele está num caminho. Ele está andando, mas agora ele está andando para o caminho certo, mas ele ainda está no processo, na caminhada. Então, segura a onda aí, vai cada dia um pouquinho. E aí, depois que nós saímos, ele foi conversar comigo, falou, ô pastor, sei que, rapaz, eu tento fazer, e aí, poxa, eu fui bem, segundo, de repente, você sabe, né, estresse do trabalho, que tem, nós falam aqui, soltam, vai tomar naquele lugar ali, aí sem querer, eu falo, meu Jesus, aí eu caio de joelho, peço perdão, e eu não sei, não estou dando conta. Eu falei, irmãos, é isso mesmo, cara. Maravilha. Você está vendo que tem um espinho no oceano, você não via nada. Agora Deus te deu esse presente que você reconhece, que você vê, que você chora, que você erra e você quer consertar. É isso mesmo, é dessa maneira. Glória a Deus, é a graça de Deus na sua vida, brother. Continua. Porque nós estamos no processo. Paulo falou isso, Paulo viveu isso. Ele falava, olha, eu tento fazer o bem, não dou conta. Agora o mal que eu não quero, eu faço assim. Está em mim. Eu vou ser mais calmo. Primeiro fechada no trânsito, você chuta a barra. Uma fila do caixa que te incomoda, você já... Você quer fazer tudo bem e não consegue, mas o mal você faz assim, ó. É espontâneo, é liberal. A gente sai pecando, que é uma maravilha, sem você perceber, né? E aí nós que temos... O Espírito é essa vantagem, nós nos colocamos nesse lugar e Deus fala, eu não te tirei disso ainda, eu não te coloquei para fora da arena, você ainda está no octógono porque o pau está comendo e você continua lutando. E é nesse lugar que eu vou te colocar, para que você nunca esqueça quem você é. E não deixe que a soberba tome conta do seu coração. A terceira é que o espinho ou a graça basta, a graça é suficiente para quê? Para te mostrar que você vive acima do espinho. Que não é o espinho que te tem, é você que tem o espinho. Não é o espinho que define quem você é. Não é o espinho que mostra a qualidade de vida que você tem. Você está sobre, você está além, você está para cima daquilo que é o espinho. Não é o espinho que te define. Uma porque as memórias do passado, o pecado recorrente, uma tribulação, isso não é todo dia que você toma um tapa na cara, né? Do macaquinho, não, do gatinho, do José, te dá um tapa na cara. Não é todo dia, né? Não é todo dia que você fica irado. Não é todo dia que você mente. Não é toda hora que você perde a paciência. Não é recorrente o tempo todo. Então a graça ela é suficiente para nos mostrar e para nos dar poder para que a gente viva
de maneira digna com esses espinhos na nossa vida. E aí Paulo, ele fala algo sensacional, irmãos, maravilhoso sobre isso. Porque logo depois que ele vive isso tudo, ele fala o seguinte: pela graça, eu sou o que sou. Todavia, a graça de Deus em mim não foi vã. Muito pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Então a gente está muito caxias em saber que a graça, né, é o favor imerecido de Deus. Já escutou isso milhões de vezes. Deus te dando o que você não merece. Deus te salvando quando você não consegue. Deus te dando a graça para você alcançar a salvação. Deus sendo bondoso com você e não levando em consideração as suas mazelas e te dando além do que você pode pensar ou imaginar. Existe uma outra coisa da graça que Paulo fala, que é a graça de Deus em mim. E ele fala, eu só sou isso que eu sou por causa dessa graça que opera em mim. E todavia essa graça não é vã, muito pelo contrário. Eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Então, mais do que um favor imerecido, a graça que opera em nós é um impulso, é uma força, é um empurrão, é uma energia que nos impulsiona adiante das dificuldades, adiante das mazelas, adiante dos nossos espinhos, nós continuamos em movimento. O espinho não vai me parar. O espinho não vai me definir. O espinho não vai fazer com que eu negocie ou que eu faça uma teologia de recompensação para querer de alguma maneira redimir aquilo que eu sou e que eu sei que eu sou. Não. Eu estou me transformando e a graça de Deus, ela me faz ser aquilo que eu sou. E todavia ela não é vã, porque eu trabalho e vou trabalhar mais do que todos os outros por causa da graça de Deus que opera em mim. Então, irmãos, eu não sei qual que é o espinho que você está vivendo, eu não sei se é um espinho, se é 2 espinhos, se é 10 espinhos. Eu não sei se é um espinho que está com você há 1 ano, 2 anos, 3 anos, a vida inteira. Eu não sei se é um pecado que você cometeu lá atrás e que de vez em quando te vem à mente te acusando, aquele aborto que você fez lá no final. Eu não sei qual que é o seu espinho. Eu sei que existe uma resposta para os espinhos e essa resposta é a graça de Deus que nos impulsiona diante das situações. Nós continuamos, não vai nos parar. Não vai nos impedir, não vai cessar aquilo que Deus tem para fazer em nós e continuar fazendo até nos tornar a imagem do varão perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu escutei uma historinha ontem, já vou terminar, era um acampamento de igreja, de pastores lá. E no intervalo das ministrações, o pessoal foi tudo nadar. Num açudezinho. E está todo mundo nadando. Lá, de repente, o irmão Manel foi para o meio do açude fundo. E aí começou a cãibra e passa mal e afogando. E todo mundo, gente, o irmão Manel está afogando, Ei, irmão Manel, o que faz, meu irmão Manel? Aí um pastor lá, presbiteriano, ou batista, sei lá,
Falou, o irmão Bruno é fera na natação. O cara é especialista em natação. Vai lá, salva o cara lá. E o Bruno ficou lá, olhando, e o cara tá lá, batendo perna, batendo em cãibra. Quem sabe que você ter cãibra dentro d'água é afogamento, né? E batendo, de repente ele começa, de repente, ele desce para baixo. Começa a afogar. Aí na hora que cai para baixo, o Bruno tira a roupa e pula lá dentro. Tira o irmão, coloca lá de fora e salva a vida do irmão. E a pastorada começa, né? Pô, Bruno, você tá vendo o cara lá morrendo, velho? Podia ter entrado há bem mais tempo. Tava se afogando, tava lá perdendo a vida. Você esperou os 48 do segundo tempo para lá salvar o cara. Aí o irmão Bruno falou assim, eu conheço de afogamento. Se eu pulasse lá, enquanto ele estivesse naquela situação se degladiando ali, ele ia agarrar em mim e nós íamos os dois. Enquanto ele estava tentando salvar ele mesmo, ele ia morrer. Quando eu vi que ele não tinha a mínima condição de salvar ele mesmo, aí eu fui lá e entrei. É a graça, irmãos. A graça que nos impulsiona a viver com os nossos espinhos, com os pecados que nos assedia tenazmente, com as nossas frustrações e decepções do passado, com as tribulações que não passam, que perduram anos, que se estendem por décadas. Mas é essa tribulação que nos mantém agarradinho com o Senhor. E Jesus contou uma parábola do publicano e do fariseu. E todos conhecem, né? O fariseu chegou lá e falou, Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual a essa turma aí, do Belvedere aí fora. Obrigado, Senhor, porque eu dou dízimo, eu dou minhas ofertas, eu sou um cara bom, eu não torço para aquele time lá, eu faço tudo certinho, eu sou um cara que você deve olhar aqui e falar, esse filho é especial. Obrigado, Deus. Aí subiu o publicano. E ele nem olha, né, para o Senhor, ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque por mim mesmo eu não... E a gente acha que a oração do publicano e do fariseu era antes da gente converter, né? Não é assim? Ano passado, Senhor, graças a Deus que eu não sou mais igual eu era ano passado, Senhor, aquele cachaceiro. Ô, Senhor, agora eu sou um filho do Senhor, amado, querido, abençoado pelo Senhor. Um homem santo, santificado, que busca a Tua palavra, né? Aí quem conhece o cara direito, olha e fala, A gente tem que orar todo dia, igual o publicano. Senhor, me perdoa. Deus, me ajuda. A graça do Senhor me mantém em movimento. A graça do Senhor não vai fazer eu esconder as minhas mazelas, os meus pecados, aquilo que eu tenho que tratar comigo mesmo. E me fortalece, Deus. Me coloca nesse lugar de joelhos para que eu possa experimentar cada dia mais a graça do Senhor. Irmãos, sucesso é um perigo. Muitas vezes uma das coisas mais... Se você ler o livro de Romanos, você vai ver isso. A pior coisa que Deus pode fazer conosco é deixar a gente. Vai lá. Vive aí do jeito que você quer. Resolve os seus espinhos. Você nunca vai ver um pastor que está começando uma igrejinha, ralando, sem dinheiro, tudo. Mas quer crescer, estiver cheio de gente, estiver cheio de poder, meu filho, é um passo para capotar.
É a graça. Amém, irmãos? Que Deus possa te abençoar. E se você não sabe qual que é o seu espinho, ora a Deus. Pede Ele para te revelar. E agradeça, como Paulo fala no final, porque através disso aí Ele te mantém de joelho, agarradinho aos pés da cruz.